Vamos começar a estudar as ligações químicas. São 3 ligações no total. A gente tem a ligação iônica, a ligação metálica e a covalente. Hoje a gente vai ver a ligação iônica. Então, quais são as características da ligação iônica? Primeiro, a ligação iônica é feita com transferência de elétrons, ou seja, um átomo vai perder elétrons. Quando esse átomo perde elétron, ele se transforma num íon, que é chamado de cátion, e o outro átomo vai ganhar esse elétron, ou seja, quando ele ganha esse elétron, ele também se transforma num íon, que é chamado de ânion. A gente tem a ligação entre metal, que são todos os quadradinhos verdes, lembrando que não é o hidrogênio, tá? Hidrogênio é hidrogênio, ele só está pintado de cor errada nessa tabela periódica. Então, a gente tem a ligação entre o metal, que são os quadradinhos verdes, com os ametais, que são os quadradinhos amarelos. Ou, em menor caso, é a ligação do metal com o hidrogênio. Mas a gente quase não vê isso. A gente vê mais a ligação de metal com ametal. Além disso, a gente tem que a diferença de eletronegatividade tem que ser maior ou igual a 1,7. O valor da eletronegatividade você tem na tabela periódica. Então, você tira o valor da maior eletronegatividade, menos a menor eletronegatividade. Se aquela continha der um número maior ou igual a 1,7, é uma ligação iônica. Se der menor do que 1,7, é uma ligação covalente. Só que para a ligação iônica, basta você ver se é um metal com um ametal. Se for um metal com um ametal, aí você já pode dizer que é ligação iônica, tá? Não precisa tirar a diferença de eletronegatividade. A gente vai ver mais diferença de eletronegatividade quando for falar de ligação covalente. Bom, então vamos começar a fazer as fórmulas da ligação iônica. Meu primeiro exemplo é a ligação entre o sódio, que o símbolo é Na, e o cloro, que o símbolo é Cl. O sódio é um metal, que ele está localizado aqui na tabela periódica. Se a gente observar, ele é um metal da família 1. Lembrando que o número da família é igual ao número de elétrons na última camada. Então, sempre o último número. Então, por isso que eu escrevi família 01, porque a gente sempre vai utilizar 2 dígitos, tá? Porque vai desde a família 1 até a família 18. Então, a gente vai utilizar 2 dígitos, ou seja, vai utilizar a família 01, família 02, família 03 e até a família 18. Ou seja, como o último número é 1, quer dizer que ele tem um elétron na última camada. E eu tenho o cloro, que está localizado ali, ó, no quadradinho azul. Ou seja, ele pertence à família 17 da tabela periódica. Família 17, como último número é o 7, quer dizer que ele tem 7 elétrons na última camada. Agora a gente vai seguir uma tal da chamada regra do octeto, ou seja, o átomo ele vai perder ou vai ganhar elétrons de um tal modo que ele vai ficar com 8 elétrons na última camada. Ou seja, ou o átomo perde tudo que ele tem na última camada, aí ele passa a ter 8 elétrons na camada anterior, ou ele vai ganhar um número que, ao somar com aquela quantidade de elétrons que ele tem na última camada, vai chegar a 8. E por que 8? Porque são os átomos da família 18 que tem 8 elétrons na última camada, ou seja, todo átomo quer se transformar num gás nobre. Então, para se transformar num gás nobre, ele vai precisar de 8 elétrons na última camada. Então, o sódio. O sódio a gente pode ter 2 maneiras. Ou a primeira maneira, que é perder ou ganhar. Então, perder, ou ele perde tudo na última camada, ou seja, ou ele perde um elétron que ele tem na última camada. Ou ele vai ganhar um número que, ao somar com esse 1, vai dar 8, seguindo a regra do octeto. Ou seja,
ou ele pode ganhar 7, porque 7 mais 1 vai dar 8. A mesma coisa acontece com o cloro. A gente pode pensar, ou o cloro ele pode perder tudo da última camada, e na última camada dele tem 7 elétrons, ou seja, ou ele perde 7 elétrons, ou ele pode ganhar um número que ao somar com 7 vai dar 8, ou seja, ou ele pode ganhar um elétron, porque 7 mais 1 vai dar 8, e a gente quer seguir a regra do octeto, tem que chegar a 8. Quando o sódio perde um elétron, por ele perder uma carga positiva, uma carga negativa, ele vai ficar positivo. Então, como é 1, ele pode ter a carga mais 1. Agora imagina se o sódio ganha 7 elétrons. Ele está ganhando 7 cargas negativas. Então a carga dele vai ficar menos 7. Agora em relação ao cloro, ou ele pode perder 7 cargas negativas, ou seja, ele vai ficar com carga mais 7, ou ele pode ganhar uma carga negativa, ou seja, ele vai ficar com a carga menos 1. Os átomos são iguaizinhos a vocês. E quer fazer o quê? A lei do menor esforço. Ou seja, para o sódio, ou ele vai perder 1 ou vai ganhar 7. Então, pela lei do menor esforço, ou seja, o menor esforço que ele vai ter é de perder 1. Então, esse de ganhar 7 não existe. O sódio perde um elétron. A mesma coisa acontece com o cloro. Ou ele vai perder 7 ou vai ganhar 1. Então, como o cloro ele gosta de seguir a lei do menor esforço, ele prefere ganhar 1, que é menor do que perder 7. Então, esse perder 7 não existe. Agora eu vou representar meus átomos. Eu tenho o sódio e o cloro. O sódio ele possui um elétron na última camada, eu estou representando por uma bolinha vermelha. Então, essa bolinha vermelha representa um elétron. E eu tenho o cloro com 7 elétrons na última camada, então vou representar 7 bolinhas azuis. A gente viu que o sódio ele tem a tendência a perder um elétron e o cloro tem a tendência a ganhar um elétron. Então, o sódio vai perder um elétron para o cloro. Então, como o sódio perdeu 1, a carga dele vai ficar mais 1. E o cloro ganhou aquela bolinha vermelha, ou seja, o cloro ganhou aquele elétron do sódio, ele vai ficar com carga menos 1. Para eu fazer essa fórmula, eu precisei apenas de um sódio, de um cloro. Então, a fórmula vai ficar NaCl. Ou seja, essa primeira fórmula que eu mostrei os elétrons é chamada de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. A segunda fórmula que eu mostrei as cargas, como é que ele vai se comportar na forma iônica, é a fórmula iônica. E a terceira fórmula que eu mostrei apenas a molécula é a fórmula molecular. Então tá aí a minha fórmula eletrônica, a minha fórmula iônica e a minha fórmula molecular. Esse foi o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo eu tenho o magnésio e o cloro. A mesma coisa, vou localizar o magnésio. Ele está aqui na minha tabela periódica, no quadradinho vermelho. Ou seja, ele pertence à família 2 da tabela periódica. Se ele pertence à família 2, quer dizer que ele tem 2 elétrons na última camada. Então, ele pode ou perder esses 2 elétrons, ou ele pode ganhar um número que ao somar com 2 vai dar 8, seguindo a regra do octeto. Ou seja, ele pode ganhar 6 elétrons, porque 2 mais 6 vai dar 8. Se ele perde 2 elétrons, ele vai ficar com carga mais 2. Se ele ganha 6 elétrons, quer dizer que ele vai ficar com carga menos 6. Pela lei do menor esforço, o que é mais fácil o magnésio fazer? Perder 2 ou ganhar 6? Perder 2, que é o menor número, então esse ganhar 6 não existe. Vou fazer a mesma coisa para o cloro, vou localizar o cloro na tabela periódica, tá ali na minha família 17.
Se a família 17, o último número é 7, ou seja, tem 7 elétrons na última camada. Seguindo o mesmo raciocínio do magnésio, ou o cloro pode perder os 7 elétrons, ou ele pode ganhar 1, porque 7 para chegar a 8 falta 1, então ele ganha 1. Quando ele perde 7, a carga dele vai ficar mais 7. E quando ele ganha 1, a carga dele vai ficar menos 1. Pela lei do menor esforço, é muito mais fácil o cloro ganhar 1 do que ele ter que perder 7. Então, esse perder 7 não existe. Agora, eu vou representar as minhas fórmulas. Eu tenho o magnésio com 2 elétrons na última camada, as 2 bolinhas vermelhas, e o cloro com 7 elétrons na última camada, as minhas 7 bolinhas azuis. O magnésio tem que perder 2 e o cloro tem que ganhar 1. Magnésio perdeu 1, cloro ganhou 1. Cloro já está feliz, ele ganhou o que ele queria, mas o magnésio ainda está triste, coitado, ele quer perder os 2. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que colocar mais um cloro para o magnésio ficar feliz. Aí o magnésio vai perder o seu segundo elétron e o cloro ganha 1. Todo mundo ficou feliz. O magnésio perdeu os 2 elétrons, então ele vai ficar com a carga mais 2. E cada cloro ganhou 1 elétron, então vai ficar com a carga menos 1. Para fazer essa fórmula, eu utilizei um magnésio e 2 cloros. Então, a fórmula fica MgCl2. Fazendo o terceiro exemplo, que é o alumínio com o oxigênio. Eu tenho o alumínio, que está aqui na tabela periódica, ó, no quadradinho vermelho. Então, ele pertence à família 13 da tabela periódica. O último número aí é o 3, ou seja, ele tem 3 elétrons na última camada. Então, o alumínio, ou ele perde tudo da última camada, ou seja, ele pode perder os 3 elétrons, ou ele pode ganhar um número que, ao somar com 3, vai dar 8. Ou seja, esse número é o 5, ou ele ganha 5 elétrons. Quando ele perde 3 elétrons, a carga dele vai ficar mais 3. E quando ele ganha 5 elétrons, a carga dele vai ficar menos 5. É a regra do menor esforço. Então, é muito mais fácil o alumínio perder 3 do que ganhar 5. Então, esse ganhar 5 não existe. O alumínio, na realidade, ele perde 3 elétrons. Vou fazer a mesma coisa para o oxigênio. Vou localizar o oxigênio na minha tabela periódica. Ele está aqui, ó, no quadradinho azul. Ele está localizado na família 16 da tabela periódica. Família 16, o último número é o 6, ou seja, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, novamente, ou ele pode perder tudo da última camada, ou seja, ou ele perde os seus 6 elétrons, ou ele pode ganhar um número que, ao somar com 6, vai dar 8, ou seja, ou ele pode ganhar 2 elétrons. Quando ele perde 6 elétrons, a carga dele vai ficar mais 6. E quando ele ganha 2 elétrons, a carga dele vai ficar menos 2. A lei do menor esforço é muito mais fácil o oxigênio ganhar 2 do que perder 6. Então, perder 6 não existe. Na realidade, ele ganha 2 elétrons. Agora eu vou representar os meus átomos. Eu tenho o alumínio com 3 elétrons na última camada, com as 3 bolinhas vermelhas, e o oxigênio com 6 elétrons na última camada, com as 6 bolinhas azuis. O alumínio tem que perder 3 e o oxigênio tem que ganhar 2. Alumínio perdeu 1, oxigênio ganhou 1. Ninguém está feliz, não cheguei ao que eu quero. Alumínio perdeu 2, oxigênio ganhou 2. E o oxigênio está feliz, só que o alumínio ainda está triste. Vou ter que colocar outro oxigênio para o alumínio ficar feliz. Aí o alumínio perdeu seu terceiro e o oxigênio ganhou 1. O alumínio ficou feliz, ele perdeu 3. Mas o oxigênio está triste porque ele quer ganhar 2, ele só ganhou 1. Então, vou colocar outro alumínio para o oxigênio ficar feliz.
Alumínio perdeu 1, oxigênio ganhou 2. O oxigênio ficou feliz, porque ele ganhou os 2 elétrons que ele queria. Mas o alumínio está triste, porque ele quer perder 3, ele só perdeu 1. Então, vai ter que colocar outro oxigênio. O alumínio perdeu 2, o oxigênio ganhou 1. O alumínio perdeu 3, o oxigênio ganhou 2. Então, agora está todo mundo feliz. Cada alumínio perdeu 3 elétrons e cada oxigênio ganhou 2 elétrons. Como cada alumínio perdeu 3 elétrons, quer dizer que a carga do alumínio vai ficar mais 3. E como cada oxigênio ganhou 2 elétrons, quer dizer que a carga do oxigênio vai ficar menos 2. Então, como eu tive que utilizar 2 alumínios, então a minha fórmula vai ficar Al2. E também tive que utilizar 3 oxigênios, então a fórmula vai ficar O3. Então, eu tenho a minha fórmula molecular Al2O3. Bom, resumindo tudo, então a primeira coisa que a gente quer fazer, a gente sempre quer fazer, os exercícios sempre pedem a fórmula molecular. Então, eu tenho 2 maneiras de fazer a fórmula molecular. Ou eu parto da fórmula eletrônica e vejo a quantidade de átomos que eu utilizei e faço a fórmula molecular, ou eu parto da fórmula iônica e faço a fórmula molecular. Então, vamos recapitular o que a gente já fez. Quais foram os 3 exemplos que a gente viu? O primeiro exemplo, eu tenho o sódio, que ele pertence à família 1, como pertence ao último número 1, quer dizer que tem 1 elétron na última camada, e a gente viu como o sódio é um metal, todo metal vai ter a tendência a perder elétron, então ele sempre vai perder tudo que ele tem na última camada, para a camada anterior ficar com 8 elétrons, então, ou seja, se ele tem 1 elétron, ele vai perder 1 elétron, e como ele perde, ele vai ficar positivo, como é 1 elétron, então a carga dele vai ficar mais 1. E a gente viu que ele se ligou com cloro, ou seja, o cloro é da família 17, o último número é 7, então eu tenho 7 elétrons na última camada, e o cloro é um ametal. Os ametais, eles têm a tendência a ganhar elétron. Então, a gente tem que ver qual é o número que falta para chegar a 8. Então, de 7 para chegar a 8, falta 1. Então, ele vai ganhar 1 elétron. Como ele ganha, ele vai ficar negativo. E como é 1 elétron, a carga dele vai ficar menos 1. Então, a gente viu de 2 maneiras. Primeiro, da fórmula eletrônica, que a gente mostrou os elétrons. O sódio perdendo 1 e o cloro ganhando 1. Então, todo mundo ficou feliz. Então, quer dizer que eu só precisei utilizar um sódio e um cloro. Fiz a fórmula molecular a partir da fórmula eletrônica. Agora, se eu quiser fazer a partir da fórmula iônica, não estou afim de fazer a fórmula eletrônica. Quero fazer a fórmula iônica e da iônica quero ir direto para a fórmula molecular. Também pode. Tem que saber que quando perde 1 elétron, a carga vai ficar mais 1. E quando ganha 1 elétron, a carga vai ficar menos 1. Agora, quando olhar para os valores das cargas sem o sinal, quando a gente fala, olha para o valor da carga sem o sinal, é sem o símbolo da frente. Então, quer dizer, eu tenho mais 1 e menos 1. Vou olhar apenas para o número, que é 1 e 1. Ou seja, vou olhar apenas para o módulo do número. Quando a gente fala módulo, é o número sem o sinal da frente. Então, como os números são iguais, 1 e 1, então você repete os elementos químicos. Então, a fórmula vai ficar NaCl. E se fosse mais 2 com menos 2? Então, seria 2 e 2. Os números também seriam iguais. Então, ia repetir os elementos químicos da mesma forma, tá? Agora, o segundo exemplo que a gente viu o magnésio, que é da família 2, o último número 2, ou seja, ele tem 2 elétrons na última camada, e como é um metal, ele tem a tendência a perder esses 2 elétrons. Como ele perde, ele vai ficar positivo, e como são 2 elétrons, a carga dele vai ficar mais 2.
e se ligou com o cloro, que a gente já viu que a família 17, 7 elétrons, ele tem a tendência a ganhar 1 elétron, porque ele é um ametal. Então, a gente viu o primeiro modo, que é da fórmula eletrônica. Aí eu fiz a fórmula molecular, ou seja, o magnésio tem que perder 2 e o cloro tem que ganhar 1. Então, eu precisei de 2 cloros para satisfazer o magnésio. Então, eu tive que utilizar o magnésio e 2 cloros, MgCl2. Agora, eu não estou a fim de fazer isso, porque é um monte de bolinha que eu tenho que desenhar. Que saco essa bosta. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou da fórmula iônica. Eu tenho o magnésio que perdeu 2 elétrons, então a carga dele é mais 2. E o cloro que ganhou 1 elétron, a carga dele é menos 1. Agora, os números estão diferentes, que é 2 e 1. Quando o número está diferente, você vai, cruzar. Ou seja, aquele menos 1 que está ali, você vai colocar para baixo do magnésio. Só que não pode levar o sinal, você vai levar apenas o número. Porque quando parte de cima, quando chega embaixo, a gente está colocando a quantidade de átomos, não está colocando a carga. O número em cima, como sinal, significa a carga do elemento químico, e o número embaixo é a quantidade de átomos. Então, aquele menos 1 ali do cloro, quando passa para baixo do magnésio, passa sem o sinal, ou seja, vai passar como 1. E quando é 1, a gente não escreve, porque já está ali o átomo, já tem um átomo de magnésio. E aquele mais 2 que está em cima do magnésio vai cruzar, vai para baixo do cloro, sem levar o sinal, ou seja, vai ficar Cl2. Então, a fórmula vai ficar MgCl2. Então, basta pegar as cargas. Se os números forem iguais, repete os elementos químicos, que é o primeiro caso. O mais 1 e o menos 1, 1 e 1, número igual, então repetir os elementos químicos, NaCl. Agora, no segundo caso, os números não são iguais, mais 2 e menos 1, 2 e 1, então tive que cruzar. Ou seja, esse 1 em cima do cloro passou para baixo do magnésio e esse 2 em cima do magnésio passou para baixo do cloro, ficou MgCl2. E o terceiro exemplo que a gente viu foi do alumínio com oxigênio. O alumínio é da família 13, então o último número é o 3 elétrons na última camada. Como o alumínio é metal, ele tem a tendência a perder 3 elétrons. Como ele perde, vai ficar positivo. Como são 3 elétrons, a carga dele vai ficar mais 3. E o oxigênio, que é da família 16, o último número é o 6, quer dizer que ele tem 6 elétrons na última camada. Aí, como o oxigênio é um ametal, ele vai ter a tendência a ganhar elétrons, ou seja, de 6 para chegar a 8, regra do octeto, ele vai ganhar 2 elétrons. Então, como ele ganha, ele vai ficar negativo. Como são 2, então a carga dele vai ficar menos 2. A gente viu a primeira maneira, que é pela fórmula eletrônica, que cada alumínio perde 3 elétrons e cada oxigênio ganha 2 elétrons. Eu precisei de 2 alumínios e 3 oxigênios. Ou então a gente pode fazer pela fórmula iônica, ou seja, se eu sei que o alumínio perdeu 3 elétrons, a carga dele vai ficar mais 3. E sei que o oxigênio ganhou 2 elétrons, a carga dele vai ficar menos 2. Os números estão diferentes, então eu vou cruzar. Ou seja, aquele 2 que está em cima do oxigênio, ele passa para baixo do alumínio, então vai ficar Al2. E o 3 que está em cima do alumínio, ele passa para baixo do oxigênio, vai ficar O3. Então, a fórmula vai ficar Al2O3. Lembrando que o objetivo é sempre determinar a fórmula molecular. Então, você pode ou fazer da primeira maneira, que é a fórmula eletrônica, aí você parte para a fórmula molecular, ou então da segunda maneira, que é a fórmula iônica, aí você obtém a fórmula molecular. Então, resumindo, a gente tem a ligação iônica, que é uma ligação que quase
todas as vezes, muito raramente, eu só vou cobrar desse modo, que é a ligação feita entre metal e ametal. Quem são os metais que a gente vai utilizar? São os metais da família 1, da família 2 e da família 3, ou da família 13. Então, são os metais da família 1, da família 2 e da família 13. Então, quantos elétrons eu tenho na última camada? Na família 1, eu tenho um elétron. Então, ele tem tendência a perder um elétron. Lembra que metal perde tudo que tem da última camada. Então, como ele tem um elétron, ele perde um elétron da última camada. E a carga dele, como ele perde, é positiva, e como é um elétron, mais um. Família 2, eu tenho 2 elétrons na última camada, ele perde os 2 elétrons e a carga dele vai ficar mais 2. Família 13, eu tenho 3 elétrons na última camada, ele perde os 3 elétrons e a carga dele vai ficar mais 3. Agora, quais são os ametais que eu vou utilizar nos exercícios? São os ametais da família 15, família 16 e família 17. Então, família 15, o último número é 5, ele tem 5 elétrons na última camada. Ele tem a tendência. Agora, a gente tem que pensar, quanto que falta para chegar a 8? De 5 para chegar a 8, faltam 3. Então, ele vai ter a tendência a ganhar 3 elétrons. Se ele ganha 3 elétrons, quer dizer que a carga dele vai ficar menos 3. Família 16, o último número é 6. Então, quer dizer que ele tem 6 elétrons na última camada. De 6 para chegar a 8, faltam 2. Então, quer dizer que ele ganha 2 elétrons. Como ele ganha 2 elétrons, ele vai ficar com a carga menos 2. Família 17, o último número é 7, ou seja, ele tem 7 elétrons na última camada. Então, ele tem a tendência a ganhar 1 elétron, porque de 7 para chegar a 8, falta 1. Como ele ganha 1 elétron, a carga dele vai ficar menos 1. Então, a gente tem um primeiro caso. O primeiro caso é quando o metal e o ametal possuem a carga com o mesmo valor e módulo, ou seja, é o mesmo número sem levar em consideração o sinal. Ou seja, quem são esses elementos? É a ligação de qualquer elemento da família 1, que a carga é mais 1, com qualquer elemento da família 17, que a carga é menos 1. Ou quando eu tiver a ligação de qualquer elemento da família 2, do metal da família 2, com o ametal da família 16, que a carga é menos 2. Ou quando eu tiver a ligação do metal da família 13, que a carga é mais 3, com o ametal da família 15, que a carga é menos 3. Ou outro caso, quando a gente tem um metal e ametal com cargas diferentes, com números diferentes. Aí você vai ter que cruzar sem levar o sinal, tá? E, por último, as características dos compostos iônicos. A primeira característica que a gente tem é que são retículos cristalinos, ou seja, o cátion que é formado atrai os vários ânions ao redor dele e o ânion que é formado atrai os vários cátions ao redor dele. Como, por exemplo, eu tenho nessa figura aqui. Eu tenho o íon Na+, atraindo os íons Cl- e o íon Cl- atraindo os íons Na+. A gente percebeu, por exemplo, o NaCl é o sal de cozinha. Eles apresentam forma definida e são sólidos à temperatura ambiente. Como os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente, quer dizer que eles possuem altas temperaturas de fusão e ebulição. Lembra que fusão é quando passa do sólido para o líquido e ebulição do líquido para o gasoso. Então, se você tem uma substância no estado sólido, você vai ter que fornecer muita temperatura para passar ela para o estado líquido e depois do líquido para o gasoso. E, além disso, eles conduzem corrente elétrica quando estão misturados com água, ou seja, dissolvidos em solução aquosa, ou quando estão no estado líquido, ou seja, fundidos, que é fusão. Por que isso? Porque aí rompe a atração entre os íons, que no caso ali eu tenho o NaCl, vai romper aquela atração que eu tenho do íon Na+, e do Cl-, transformando em íons, tá? Aí você vai conduzir a corrente elétrica. Então, a condução da corrente elétrica na ligação iônica é provocada pelos íons, pelo afastamento dessa força de atração entre os íons.
Bom, então façam os exercícios que eu selecionei, tá? E na próxima trilha eu vou postar a resolução desses exercícios que foram selecionados. Bons estudos!